Olá, aqui Sérgio, tudo bem? Nos próximos slides eu vou apresentar qual é o conceito que está por trás do bombeiro executivo e no que ele se inspirou para elaborar a metodologia que vai nos ajudar a lidar com os diversos problemas e crises momentâneas que acontecem em nossa vida no ambiente profissional e pessoal. O fato é que diversas vezes em nossa vida nós passamos por situações que estamos vivendo e quando paramos para refletir sobre as mesmas, nos damos conta que elas são, na realidade, o efeito natural da falta de nosso planejamento ou de decisões equivocadas ou não tão bem analisadas que tomamos no passado. Situações, obviamente, que envolvem os orçamentos, e no caso aqui, o orçamento não é só dinheiro, às vezes o orçamento é quanto tempo de fato eu preciso para executar uma tarefa, o quanto eu estou preparado, ou minha equipe está preparada ou despreparada para executar aquela circunstância, e obviamente o quanto de ferramental nós temos ou até mesmo sabemos usar. Então, essas circunstâncias são as mais comuns, não são as únicas, no sentido de propiciar meios para que os incêndios, ou melhor dizendo, as crises, ocorram. E o que são de fato incêndios na vida corporativa ou na vida pessoal? As crises que acontecem e que nos tiram do nosso planejamento original, nos fazendo desviar toda a nossa atenção e nossa energia para a resolução daquela situação, porque ela se tornou, na realidade, urgente e até em muitos casos ela é extremamente importante que seja resolvida o quanto antes. Então, essas situações que aqui nós estamos considerando incêndios são as situações que essa modelagem trata. Então, agora fazendo um comparativo, para que um incêndio aconteça, segundo os estudiosos do assunto, é necessário que haja, obviamente, a centelha inicial, mas ela só faz sentido se houver um combustível para queimar, houver um comburente, que no caso mais comum é o oxigênio, é o principal comburente no planeta Terra, e efetivamente houver calor no entorno. Essas quatro condições estabelecidas numa sequência de eventos é o que estabelece um incêndio. E aí, agora no próximo slide, a gente faz a metáfora disso com a nossa vida, seja ela corporativa ou pessoal. Assim, aquilo que no incêndio é considerado calor, que é o fator 1 aqui no nosso slide, numa corporação ou numa família, que seja na vida pessoal ou até mesmo no próprio indivíduo, a cultura ou o modelo mental dele vai ter o mesmo efeito do calor em relação aos incêndios. Ou seja, existem pessoas que têm modelos mentais que não são adequados para o sucesso. Quando a pessoa se permite, por exemplo, ser dominada pela preguiça, esse é um modelo mental ruim. Depois, o segundo fator vai ser o nível de comunicação, o padrão de comunicação. Este vai ser o comburente de qualquer crise. Pessoas que têm padrões de comunicação agressivo ou ríspido, elas, na verdade, elevam a temperatura das relações, levando muitas vezes à ampliação da crise, porque ela acaba tomando situações de interrelacional entre as pessoas, né? Acaba afetando o relacionamento das pessoas. O combustível, por sua vez, é o recurso que está sendo queimado. O mais comum são as pessoas. As pessoas são o principal combustível, porque elas vão se esgotando, se exaurindo nesse processo. E às vezes esse processo também pode exaurir recursos físicos, como equipamentos, ou até mesmo exaurir processos, ou seja, pode denegrir situações que vão levar a outros impactos negativos em entes correlatos, como clientes e fornecedores. E, obviamente, a centelha é aquele problema pontual que disparou tudo isso. Uma reclamação de um cliente, uma reclamação de um aluno, uma reclamação de um fornecedor, uma reclamação de um gestor, uma reclamação de um funcionário. Esses todos podem ser a centelha num ambiente onde os padrões de comunicação não são adequados, onde as pessoas estão prontas para se queimarem, por assim dizer, e onde o modelo mental dessas pessoas também, por sua vez, tem a sua inadequação, isso por si só vai dar vida ao incêndio no ambiente corporativo, pessoal, familiar e individual. Então aqui a gente pode ter uma visão geral do que de fato é o incêndio em última análise. O problema sempre é o causador, mas ele não é, na verdade, o grande responsável. O grande responsável, por assim dizer, do incêndio é todo o entorno que levou a ele. Porque o problema é aquela circunstância pontual que aconteceu. No entanto, um ambiente onde a cultura é inadequada, porque o modelo mental das pessoas, daquela organização, daquele grupo familiar, ele não é adequado ao sucesso, onde também, igualmente, esse mesmo grupo, o padrão de comunicação, por sua vez, também não segue padrões protocolares de educação, respeito e diplomacia, e aí as pessoas que são de fato o combustível principal, por sua vez, obviamente que já por ter um modelo mental alterado,
e por ter um padrão de comunicação não adequado, elas passam a ser ótimos combustíveis. E aí qualquer problema é suficiente para gerar uma circunstância de proporções maiores e, obviamente, destruidora. Agora que a gente, por assim dizer, entendeu o modelo, os próximos slides eu vou discorrer sobre os meios ou as metodologias que podem ser adotadas para evitar futuros incêndios no ambiente corporativo, pessoal, familiar ou até mesmo individual. Porque a ideia do modelo é, num primeiro momento, fazer a correlação com o que de fato gera um incêndio, para que possamos compreender a validade dos conceitos ali apresentados e o quão importante é trabalhar cada um deles para que outras situações futuras de crises de fato não ocorram. E um outro ponto importante, o modelo baseia-se em algo extremamente simples, porque a ideia é que cada um consiga, uma vez que tenha entendido o modelo, cada um consiga, por seus meios, implementar as soluções e evitar futuras crises, futuros incêndios em sua vida no ambiente pessoal, familiar ou corporativo. Assim, a primeira coisa que deve ser revisada, ou em termos de conduta e comportamento deve ser alterada, é o modelo mental que utilizamos para dar significado à vida e à nossa existência. Pessoas, por exemplo, que permitem que a preguiça as domine, mais cedo ou mais tarde se verão envolvidas em situações que se manifestarão como um incêndio. Pessoas, por exemplo, que não fazem planejamento, que vivem à luz da emergência das circunstâncias, e igualmente, mais cedo ou mais tarde, se verão envolvidas em situações que se assemelham a um incêndio. Então, a revisão de nossos modelos mentais, buscando trazer de fato modelos mentais mais acertados, amplamente difundidos na literatura consagrada, e eu nem me refiro somente à literatura motivacional, me refiro inclusive à literatura filosófica, que traz conceitos sobre comportamentos, condutas, à luz da ética e da moral, ou seja, qualquer indivíduo que caminha o caminho das virtudes, por assim dizer, esse indivíduo efetivamente está também trabalhando o seu modelo mental. E este trabalho de modelo mental faz com que esse indivíduo colha resultados diferentes ao longo de sua existência. E, muito provavelmente, o que a história nos mostra, não se verá envolvido em situações consideradas como incêndios. O segundo ponto é o padrão de comunicação. E aqui tem que ser levado em consideração a mensagem que é estruturada, ou seja, os verbos que você utiliza, a entonação que você utiliza e o que você faz com o seu semblante ou com a sua gesticulação quando você conversa. Essa consolidação desses três fatores, por assim dizer, estabelecem seu padrão de comunicação. E eles têm uma influência enorme no comportamento e nas reações que as outras pessoas terão no convívio com você. Obviamente, no ambiente de redes sociais, ou no ambiente de e-mail, ou mesmo nas comunicações do WhatsApp, tem que se dar uma atenção completamente maior ao que é escrito, porque a entonação nem sempre é possível e a gesticulação muito menos. Né? Claro que num áudio gravado no WhatsApp você tem como gerenciar pelo menos a entonação além da mensagem. Mas enfim, o fato é, seu padrão de comunicação precisa ser revisado se você quiser realmente atuar no sentido de evitar novos incêndios. E aqui o terceiro ponto, né? O recurso. O recurso é o que queima. Então, as pessoas são o principal recurso. Existem outros? Claro que existem. As máquinas, equipamentos, procedimentos. O cliente às vezes é um recurso, o fornecedor às vezes é um recurso. Mas o principal recurso, de fato, são as pessoas envolvidas naquela situação que surgiu. Então, o mais importante primeiro é evitar que recursos queimem. E aí, nesse caso, quando se fala de grupos, por exemplo, existirão pessoas no entorno de uma situação que muitas vezes não terão nenhum envolvimento com a solução. Essas pessoas devem ser retiradas do processo de solução para serem preservadas. E as pessoas que de fato estarão envolvidas com a solução devem trabalhar de maneira tal a se consumirem o mínimo possível. E isso também é fruto de treino, fruto de disciplina, no sentido de atuar na solução dos problemas consumindo-se o menos possível. Quando a gente fala de problema, o fato é, não há como não tê-los. Eles sempre acontecerão. Porque quando se trabalha em grandes grupos, existem muitas pessoas envolvidas, muitos processos envolvidos, clientes, fornecedores, governo, entidades, no caso de uma instituição de ensino, alunos, comunidade, enfim, existem muitas pessoas, muitas variáveis a serem gerenciadas. Então, praticamente é impossível não ter problema. A questão é, quando eles acontecerem, como que vamos lidar com os mesmos? E a outra questão é, estatisticamente, dos problemas que estamos tendo, quais são possíveis nós realmente ajustarmos os nossos planejamentos ou as nossas situações de antecipação
para que eles de fato não ocorram, ou se ocorrerem, ocorram gerando impactos e transtornos cada vez menores. Esse é o ponto-chave. À medida que passamos a ter tempo para lidar com os problemas utilizando técnicas adequadas para dirimi-los, também passamos a ter uma atuação preventiva. E este ponto e a continuidade desta forma de trabalhar faz com que cada vez mais perca-se menos tempo lidando com situações que roubam energias e recursos. Obrigado por ter chegado até aqui. Apresentamos o modelo e os aspectos que contribuem para a sua modelagem. Espero sinceramente que você possa, de alguma forma, utilizar esses conceitos e aplicá-los na sua vida individual, corporativa ou nos grupos que você participa, seja um clube, seja a sua igreja, que você possa, de fato, utilizar aqueles critérios como bases de um diagnóstico e, obviamente, assim que se espera, como bases de uma mudança de comportamento e desenvolvimento das suas competências para que novas crises, novos incêndios, não sejam mais a realidade da sua vida ou da sua carreira, por assim dizer. A ideia dessa situação é trazer para que trazer meios para que as pessoas possam, de maneira muito fácil, implementar soluções em suas vidas que possam, de fato, levá-las a ter uma qualidade de vida melhor e a se verem menos envolvidas em situações problemáticas que, na esmagadora maioria das vezes, aconteceram por situações que foram, por assim dizer, negligenciadas anteriormente e que, se fossem levadas em consideração e levadas de uma maneira a serem desenvolvidas anteriormente, seguramente levariam a resultados melhores, ou nesse caso, que é a nossa proposta aqui, levariam a pessoa a não se ver envolvida em incêndios ou crises de qualquer natureza em sua vida pessoal, familiar ou mesmo corporativa.